De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. E eu queria começar me corrigindo aqui, já que ontem cometi um erro dos grandes. Falando sobre Taika Waititi, que dirigiu e atuou em Jojo Rabbit, eu disse que ele é havaiano, quando na verdade ele é neozelandês. O erro, rapidamente corrigido pela ouvinte Paula Reis lá no Instagram da Rádio Eldorado, é amplificado, ainda mais quando estávamos falando de um filme sobre o nazismo, regime que fazia uma cisão de cunho racial. Mas vai lá, que Havaí e Nova Zelândia têm o seu ar histórico de família. A Polinésia é um conjunto de ilhas ao sul do Oceano Pacífico que compreende, ao lado da Melanésia e da Micronésia, a maior parte dos arquipélagos da Oceania. Algumas ilhas desses conjuntos são pertencentes a países da América, caso do Chile e dos Estados Unidos, e à Europa, casos de França e Reino Unido. Por sua vez, os polinésios são um grupo etnolinguístico que falam as línguas polinésias, um subgrupo das línguas oceânicas, casos do havaiano, samoano, tahitiano e o maori. Por sua vez, os polinésios são um subgrupo dos chamados povos austronésios, que se expande para além do arquipélago e do continente Oceania. A origem do ramo polinésio tem muito provavelmente suas raízes na região que hoje é conhecida como Taiwan, e seus primeiros vestígios datam de 3.500 a.C. O Havaí é um dos arquipélagos da Polinésia, e apesar da longa história dos povos polinésios pelo sul do Pacífico, eles só chegaram por lá no século XIII d.C. Não se tem precisão se havia algum povo por lá antes deles. Sabe-se que eles criaram uma raiz e uma cultura muito forte na região chamada de Iva, até 1778, momento de chegada dos europeus. Há teses de que o arquipélago já era conhecido dos portugueses e já havia registros dos espanhóis lá pelo século XVI, mas somente em 1778 que o capitão inglês James Cook chega com maiores intenções, batizando o arquipélago de Ilha Sandwich, que era um conjunto de ilhas dispersas com controle político independente que só seriam unificados em 1810 pelo rei Kamehameha. É isso mesmo, fã de Dragon Ball. Em 1900, os americanos anexaram o Havaí ao seu território, um ano após a construção de sua base por lá, a conhecida Pearl Harbor. Já a Nova Zelândia é um conjunto de duas ilhas principais e uma gigantesca porção de outras ilhotas, também na Oceania, ali pertinho da Polinésia. E eles são povoados também pelos polinésios, lá pelo século XIV, sendo uma das últimas regiões a ser povoada pelo homem na Terra. A demora da colonização humana fez a região ter uma fauna bem peculiar. Os colonos polinésios que se estabilizaram ao longo dos séculos seguintes são conhecidos como povo maori, e a língua do povo maori conserva a mesma raiz que as outras línguas polinésias, inclusive o havaiano, com muitos cognatos em comum, motivo possível de uma confusão que eu acabei fazendo. Não, mas não tem desculpa, tá? Os europeus chegaram lá já no século XVII com o explorador holandês Abel Tasman, que dá o nome da Tasmânia, inclusive, sendo explorada novamente pelo mesmo James Cook que chegou ao Havaí e no século XIX começa a ser ocupada pela Inglaterra. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller, versão feita. Falando um pouco de tudo um pop. Para o fim de tarde, Eldorado.